Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, e do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tenho direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Divina vontade nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos lá continuar a escolinha da Divina Vontade. Volume 15, terminar o volume 15, esse estudo 15, 28 de abril de 1926. São e a Mãe Celestial são os exemplares mais perfeitos do viver no divino querer. Virgem superou a todos no sofrer. A criação e a Mãe Celestial são os exemplares mais perfeitos. Oh, glória a Deus, vamos imitar, né? Vamos imitar então a criação, imitar Nossa Senhora para viver na divina vontade. A criação, ele não falou ainda, mas pensa na criação. O sol nunca para de brilhar. O sol está sempre lá no lugar dele, nunca para de fazer o que é para ele fazer. Nunca, 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 nunca. Não é o ditado faça chuva, faça sol, porque é o próprio sol, do sol que eu tô falando. Né? Mas a plantinha tá lá todo dia fazendo fotossíntese. Todo dia. Mesmo quando o sol não está brilhando tão forte, né, que tem nuvens, olha só que a fotossíntese é feita a partir do sol, né, na luz do sol. A planta vive de luz. A planta vive de luz, então, mesmo que esteja o sol, mesmo que o sol esteja assim, o sol ele nunca para de brilhar. Não, o dia que está nublado, não é que o sol parou de brilhar. É porque tem nuvens. O sol está lá do mesmo jeito, brilhando. O brilho do sol não diminui, não fica. Hoje está nublado, então hoje o sol parou de brilhar, o sol parou de fazer o que ele tem que fazer. Não, não é isso. É porque tem nuvens. A plantinha, a pé de amora. Nossa, eu tenho um pé de amora aqui que tá uma coisa linda. Mas tá cheio de amora. Tá uma coisa incrível. Por que ele tá incrível? Porque ele não para de dar fruto. E ele não para de dar fruto. Ele não para de crescer. Incrível como ele cresceu. Minha prima me deu um galinho assim de amora, bem pequeno. E eu coloquei numa terra. E fiquei aguando, deixei lá. E eu até tinha desistido desse pé de amora. Meu esposo fica me zoando até hoje. Porque não tinha... Como tava no potinho que ela tinha me dado, não tava... Parece que não ia vingar, sabe? E eu joguei fora, deixei lá. Falei, não vai prestar isso não, vou pegar outro com ela. E meu esposo foi lá, pegou
colocou na terra. Menino, mas ele cresceu, mas cresceu. Tem pouco tempo. Ele não para de crescer, não para de se desenvolver, não para de dar e dar dando fruto, muito fruto. Mesmo que o sol, ele tá lá fazendo fotossíntese, mesmo nos dias nublados, ele tá fazendo o papel dele. O pé de amora. Mesmo nos dias nublados, ele não para ele não morre. Não para, não para, não para. Então a gente tem que ser igual, né? Tem que imitar a criação. Bom, na nossa alma é Deus. A gente é a parte que fica recebendo a nossa alma. A criação recebe do sol a luz, né? Absorve aquela luz e essa luz traz um efeito de vida para as plantas, para os animais, para todo o planeta Terra. E eles recebem essa luz do sol e não param de fazer o que eles têm que fazer. Recebem essa vida do sol e não param. Não param, tá constante. Nossa alma tem que ser igual. Tem que superar, porque a gente tem inteligência. Nós temos inteligência. Aí a gente tem que receber. O sol não para. Jesus não para. Jesus não para. Ele está sempre falando, sempre iluminando a nossa inteligência. O tempo todo. O sol está lá. Ele é fixo no posto dele. Deus não para de enviar luz o tempo todo. Quem para é a gente. É a gente que para. Só que... E aí, mesmo que tenha nuvens, a gente não tem que parar. Igualzinho a planta. Você não tem que parar por causa de nuvens. O sol não parou de brilhar, não. É só nuvens. E essas nuvens é o quê? Perturbação da sua cabeça. Os problemas do seu dia a dia. Que a gente fica... Se eu ficar focada nos meus problemas que eu tenho para resolver hoje, eu não ia dar conta de ler o livro do céu, não. Eu não dou conta de ler aqui o livro do céu. Se eu vou pensar no que eu tenho que fazer daqui... Agora é 5h30, daqui... 1h30. Eu tenho muita coisa para fazer. Muita coisa difícil de fazer, resolver. Muita coisa. Meu dia tá cheio de coisa para fazer. Se eu deixar o sol tá brilhando. Se eu mesmo, com a minha própria vontade, ficar pensando nessas coisas, ficar pensando, refletindo sobre o que eu tenho que fazer daqui 2 horas, e ficar com isso na cabeça, ficar cheio de pensamentos sobre isso, eu mesma criei as nuvens. Eu mesma coloquei essas nuvens na frente do sol. E às vezes essas nuvens são tão densas que fica aquele dia nublado, negro, a nossa mente. Se entra nesse caminho, sem volta, gente. Você começa a ter pensamentos, daqui a pouco você tá com ansiedade. É você mesma que tem que dissipar essas trevas com a sua própria inteligência, memória e vontade. O sol tá lá brilhando, você vai ver o sol lá, pleno. Então, a gente imitar a criação. Não parar, independente de qualquer coisa. Outra coisa que pode ser nuvens. Eu tô cansada. Nossa, tô cansada. Então amanhã eu não vou levantar cedo, não, porque eu dormi tarde. Então o final de semana foi muito cheio. Eu passei desde sexta-feira, festa do meu filho, casamento do meu primo, mas não sei o que, ontem, o dia inteiro, eu tão cansada, ontem eu fiquei o dia inteiro no sol, na piscina, pensando na canseira que eu fiquei quando eu cheguei à noite. Mas eu falei, Senhor, eu vou fazer a partida da escola, independente do cansaço. Eu coloco esse cansaço
O Senhor que vai cuidar de mim. O Senhor que vai me dar força para fazer. Não é, essa força não vai vir de mim, não sou eu que vou fazer. Eu só emprestar minha boca, emprestar meu computador, meu canal no YouTube, meu e-mail, meu acesso no YouTube lá no canal para colocar o vídeo. É só isso. Quem vai falar, quem vai fazer é o Senhor. Então eu vou conseguir mesmo cansada. E eu fui fazer. E eu falei mesmo cansada quando eu fui dormir. Quando a gente quer uma coisa, você planeja, tipo assim, ó. Eu sei que para eu conseguir fazer esse vídeo da escolinha, para eu fazer minha meditação da escolinha todo dia e não parar, eu tenho que acordar 5 horas. Não tem outro horário, tem que ser 5 horas. O que eu faço? Eu falo assim, tá, eu vou acordar 5 horas. Eu vou dormir, morta, já cansada demais. E já dormi um pouco tarde. Então eu vou deixar. Se a divina vontade quiser, ela me acorda. Tipo assim, né? Se for da vontade de Deus, eu vou acordar. E vou e deito. Não, não é assim, não. Certeza a divina vontade quer que eu acorde. Mas eu quero. Eu também tenho que querer. E se eu quero, não vai acontecer uma mágica. E eu vou acordar. E vou dormir 11 horas e vou acordar plena, assim, 5 horas. E Jesus vai me acordar. E vai acontecer uma mágica e Jesus vai me colocar de pé. E quando eu ver, eu já tô aqui. Não é mágica, é uma coisa muito simples. Eu tenho que colocar o despertador. Tenho que colocar o despertador. E eu tenho que colocar o meu celular longe de mim. Porque eu não confio em mim mesma. Se eu colocar o celular perto de mim, eu vou pegar ele, dormindo, e vou desligar. Eu faço isso. Então, o que eu faço? Eu já, antes de deitar, eu já programo a minha cabeça e já falo para mim mesma. Eu vou acordar 5 horas, independente do tanto que eu for dormir agora. Não quero nem saber, não quero nem fazer a conta de quanto tempo eu dormi, que eu tô deitando agora um pouco tarde. Ontem eu deitei, eu sei que eu tenho que dormir cedo, eu sei que tem. Mas ontem foi um dia, uma exceção. Mas mesmo assim, então o dia que eu acordar, que eu deitar tarde, eu não posso acordar cedo? E aí eu já deito com esse pensamento? Com certeza então eu não vou acordar. Mas eu já deito pensando assim, meu celular vai despertar 5 horas e eu vou colocar ele longe de mim, porque eu vou levantar. Independente do que aconteça, eu vou levantar. E eu confio no Senhor. Eu confio em Ti, Senhor, que eu vou conseguir acordar. Eu não vou morrer por causa disso, não. Que eu vou acordar e vai dar tudo certo, mesmo dormindo tarde. Você já dorme com esse pensamento. Aí, com certeza, Deus ajuda. A gente não faz nada sem Ele, mas eu tô contando assim, que a gente tem que querer. Não é mágica. Não é mágica. Nossa, mas Deus é tão poderoso, por que Ele não me levanta da cama? Gente, que coisa mais idiota pensar isso, né? Pensar que Deus vai fazer isso. Claro que Ele podia fazer, lógico que Ele podia fazer isso. Mas isso é amor da sua parte? Ele vai estar recebendo amor da sua parte ou você é um robô que ele liga na hora que ele quer? Ele pode ligar, te despertar, te acordar, te dar uma energia que vem que você não consegue nem ficar na cama. Claro que pode. E ele dá já a energia, a vida, seu coração batendo, sua saúde. Isso já é tudo. Já é incrível. E a gente tem que querer, tem que... Gente, a gente foi criado para quê? Para amar. Ato único, amor. A batida do nosso coração deve ser amor por Deus. Então você já deitar, falando para Deus, eu vou acordar para fazer a divulgação da divina vontade. Eu vou acordar. E eu vou colocar meu celular aqui longe. Isso é amor. Ele está recebendo amor nesse ato. Ele está recebendo a sua vontade, o seu desejo real. Ele não tem que forçar a barra. Porque se ele acordar, me derrubar da cama, vai ser forçado. Eu não tive vontade. Sabe assim, acho que dá pra entender. Tem que ser algo real, amor de verdade. E
Isso, e gente, ó, olha pra você ver, uma coisa que tem, né? Fala assim, ó, que os filhos do mundo, né, no Evangelho de Jesus fala, são mais espertos do que os filhos da luz. Quem tá falando, antes de viver na divina vontade, eu já li um livro que fala exatamente isso que eu tô falando aqui de acordar cedo, que você tem que programar sua mente, chama O Milagre da Manhã. Cara, não tô falando de Deus, não. Ele tá falando que você tem que acordar cedo, que as coisas acontecem, que acontece um milagre no seu dia quando você acorda 5 horas. Tem que ser 5 horas. Ele fala, é 5 horas. E você vai fazer de 5 até 6, um monte de coisa. São 6 passos. É acordar, eu não lembro, 6, não lembro. Tem meditar, tem que ler, meditar, escrever, fazer atividade, não sei o que, em 10 minutos em cada coisa. Mas o que eu queria falar dele é o seguinte, ele falou, para você acordar, você tem que declarar para sua mente que você vai acordar. Você já dorme com essa informação, eu vou acordar 5 horas. E deixa uma informação na sua mente de que isso é tipo assim, não veja isso como uma coisa ruim. Amanhã tem que acordar, né? Fazer o quê? Eu do jeito, vou acordar, né? Vou colocar o celular pra despertar, mas só pela misericórdia de Deus que eu vou acordar. Aí você vai acordar bem mal-humorado. Tá vendo que é você que se domina? É você que tem que não é que a vontade humana reina, né? Não é isso. Mas é a sua alma que controla o corpo, não é o corpo que controla a alma, é a sua alma que controla o corpo. E na sua alma que está o espaço para a vontade de Deus. Na sua alma. Então é você que domina, é a alma que domina, é o espírito que domina. E quando você fala, eu vou acordar, eu quero acordar. Pronto. Porque acordar cedo, você ficar. A gente tem um dia muito cheio de coisas. Se você não acordar cedo, você realmente não. Você vai se embaraçar todinho no seu dia. Se você não acordar cedo. Você vai ser atropelada. Atropelada. Porque você acorda já junto com as crianças, quem tem criança. Você já acorda junto com as crianças gritando, querendo tomar café da manhã. Então você já acorda assim, fazendo café, meio acordando, e as crianças gritando, querendo a comida. Mas se você acorda... Isso, gente, antes até a menina esses dias estava falando, uma mãe que tem 7, acho que é 7 filhos. Ela dando dicas de ser mãe. Ela falou assim, você tem que acordar antes das crianças e já tomar seu banho e ficar pronta. Porque depois que eles acordar, você vai ficar toda perdida. Você tem que acordar mais cedo. Isso é isso, eu tô falando por isso que eu tô falando, eles são mais espertos que... E Deus tá falando pra gente, é isso mesmo. Tem que acordar cedo pra poder ficar tudo no lugar. O sol nasce cedinho. Então, se a gente olha pra criação, a gente vê realmente, eles são exemplares perfeitos do viver no divino querer. E a Nossa Senhora. A Virgem superou a todos no sofrer. Então, vamos lá. Pensando entre mim. Meu doce Jesus, quando fala de seu querer, une quase sempre a soberana rainha do céu ou bem a criação. Então, quando ele fala da divina vontade, quando ele fala da divina vontade, quando ele fala do seu querer, da vida divina, da vida na divina vontade, deixa eu arrumar esse computador aqui, meu pescoço vai ficar doendo. Fala da divina vontade, ele sempre está falando da mãe dele ou da criação.
Ele sempre tá falando da criação ou da mãe dele. Aí a Luísa tá pensando nisso, né? Ela tá pensando sobre isso. Jesus sempre, quando fala do seu querer, fala sempre da soberana rainha do céu ou bem da criação. Parece que se deleita tanto de falar de uma ou da outra que vai buscando ocasiões, pretextos, encontros para manifestar o que faz sua santíssima vontade, tanto na Mãe Celestial como na criação. Agora, enquanto pensava nisso, o meu amável Jesus moveu-se dentro de mim e todo ternura me apertou a si e me disse: Então a Luísa estava pensando, toda vez que Jesus fala da divina vontade, ele está falando da mãe dele e da criação. Tipo assim, ele parece que gosta tanto de falar disso, ele fica procurando uma oportunidade para falar disso, né? Para falar sobre isso. Sobre a mãe dele, quando ele vai falar da divina vontade, sempre tem o nome, tem a mãe dele junto, ou a criação. Toda vez, toda vez. Realmente é isso. Aí Jesus falou, por que é isso? Minha filha, se faço isto, tenho fortes razões para fazê-lo. Não é porque, né, tipo assim, parece que se deleita tanto de falar de uma ou da outra que vai buscando ocasiões, pretexto. Não é um pretexto. Não é que eu busco uma ocasião, um pretexto para falar sobre a minha mãe, porque eu gosto dela, porque eu gosto. Não é isso. Porque ela é o exemplar perfeito da vida na divina vontade, é por isso. Ele vai falar dela, ele vai falar de quem realmente vive na divina vontade, do exemplar perfeito. Se faço isso, tenho fortes razões. Vamos ver as razões porque ele fala da mãe dele e da criação. Você deve saber que minha vontade somente na criação e em minha Mãe Celestial sempre foi íntegra e teve livre seu campo de ação. Por isso, só por isso. É porque por que eu falo tanto da minha mãe e da criação? Porque só né, na criação e na minha mãe, minha vontade foi íntegra. E teve livre seu campo de ação. Fez o que quis. Realmente reinou. Minha vontade realmente reina na minha mãe e na criação. Então, como que eu não vou falar deles? Se é lá que a minha vontade reina livremente, tem seu livre campo de ação e faz o que eu quero. Se foi com a minha mãe que ela sempre disse Fiat. Tudo que eu quis, a minha mãe deixou eu fazer. A minha vontade nela foi íntegra. Ela nunca teve um ato de vontade humana. Nenhum. Meu pai do céu. Incrível. Ela nunca teve um ato de vontade humana. Nunca fez a vontade dela, só a de Deus. Só a de Deus que reinou na vida dela o tempo todo. Agora, devendo chamar-te a viver meu querer como uma delas, devia propor-te como exemplo, como uma imagem a qual tu deves imitar. Então a gente olha para Nossa Senhora, para a vida dela. Ela é uma criatura, mãe de Deus, mas ela é uma criatura humana, ela é humana. Então ela é nosso exemplo é um exemplo a ser imitado de criatura, um exemplo de uma criatura que viveu na divina vontade, que sempre a divina vontade que reinou. Assim, então pra gente é a mesma coisa, a gente imita. E agora a gente tem o exemplo da Luísa. Ainda tem o exemplo da Luísa pra gente. Jesus facilitou ainda mais a nossa vida, porque
A gente tem a Luísa como exemplo. A Nossa Senhora, ela é mãe de Deus e ela é imaculada. Às vezes a gente pensa, não, mas ela não tem como eu viver na divina vontade, porque se eu olhar para Nossa Senhora, ela é imaculada, ela é mãe de Deus. Então, como que eu vou conseguir viver na divina vontade? Mas a gente tem a Luísa, que nasceu com a mancha do pecado original, que foi batizada e recebeu os sacramentos igual a gente. Não nasceu imaculada. E mesmo assim, viveu na divina vontade. Então a gente tem um exemplo dela também para imitar. Que tenha que é um ser humano que nasceu com pecado original. E que voltou. É um ser humano que nasceu no pecado original e que voltou à ordem primordial da criação. E voltou e viveu com a santidade divina. Um exemplo que a gente deve imitar. Então, pra você ver, Jesus falava da mãe dele, ele falando para Luísa, enquanto ela estava escrevendo, ele sempre mostrava a criação e a mãe dele. E agora, quando a gente vai ler, ele sempre mostra a criação, a mãe dele e a Luísa. A Luísa está aqui, a vida dela, os comportamentos dela, né? O que ela fala, o que ela pensa, está aqui. Sempre começa o trecho com a parte da Luísa. E às vezes a gente vê, ela fica pensando, refletindo. Às vezes ela pensa uma coisa, Jesus vem e corrige. E a gente pensa, isso acontece comigo também. Você se identifica, né? Isso também é. A gente vê a vida da Luísa acontecendo na nossa vida. Assim, para poder fazer coisas. Tá, então é uma imagem para você imitar. Assim, para poder fazer coisas grandes, de maneira que todos possam receber daquele bem, a menos que não o queiram. A primeira coisa é que minha vontade deve operar integralmente na alma. Assim, para poder fazer coisas grandes, de maneira que todos possam receber daquele bem, a menos que não o queiram. A primeira coisa é que minha vontade deve operar integralmente na alma. Olha a criação, como minha vontade está íntegra nela, e porque ela está íntegra, a criação está em seu posto e contém a plenitude daquele bem com o qual foi criada, e por isso se mantém sempre nova, nobre, pura, fresca, e pode participar a todos o bem que possui. Mas o belo é que enquanto se dá a todos, ela nada perde e está sempre tal como foi criada por Deus. Que coisa perdeu o sol com dar tanta luz e calor à terra? Nada. O que é que o céu azul perdeu por estar espalhado na atmosfera, na terra, por produzir tantas e tão variadas plantas? Nada. E assim de todas as coisas criadas por mim. Como a criação exalta em modo admirável aquele ditado que dizem de mim: é sempre antigo e sempre novo. Assim, minha vontade na criação é centro de vida, é plenitude de bem, é ordem, harmonia. Todas as coisas as tem no posto querido por ela. Onde você poderá encontrar um exemplo mais belo, uma imagem mais perfeita de viver, meu querer, senão na criação? Por isso eu te chamo a viver no meio das coisas criadas como uma irmã delas, a fim de que aprendas a viver no supremo querer, para poder estar também tu no lugar querido por mim, para poder encerrar em ti a plenitude do bem que meu querer quer encerrar em ti, a fim de que quem quiser possa tomar daquele bem. E como tu estás dotada de razão, deves superá-las a todas e corresponder ao seu Criador em amor e glória por cada coisa criada, como se todas estivessem dotadas de razão. Assim que serás a provedora de toda a criação, e ela te servirá de espelho onde te olhar para poder copiar o viver em meu querer.
a fim de que não te separes de teu posto, não saias do teu posto. Te servirá de guia e te fará de mestra, dando-te as lições mais altas, perfeitas sobre o viver e meu querer. Vamos lá. Vamos lá. Ele fala aqui, né? A Luísa fala, por que que Jesus sempre que vai falar da vontade divina está falando da criação e da mãe dele? E ele falou, eu tenho fortes razões para isso. Porque a minha vontade sempre esteve íntegra, teve seu campo livre de ação íntegra. Nunca ter a minha vontade foi rejeitada, foi amarrada pelo sol, pela lua, pelas plantas, pelo céu ou pela minha mãe. Pela criação, porque eles não têm razão, então eles não têm como sair da divina vontade. O sol não tem razão, ele não tem inteligência, então ele vai fazer o que é para ser feito todo dia. Divina vontade está íntegra na criação e na mãe dele, na soberana rainha. E agora a gente ainda tem a Luísa, onde a vontade divina, onde ela aconteceu com ela. Ela nasceu no pecado original, mas depois Jesus depositou nela todo esse conhecimento, todos esses bens, e ela viveu com a vontade íntegra nela, dominando como, né, como com esse campo livre de ação, com esse livre campo de ação na Luísa. Então ele falou, é para você, eu tô dando um exemplo de pessoa que viveu integralmente na divina vontade, um exemplo para você imitar. Aí ele fala primeiro da criação. Assim, para poder fazer coisas grandes, de maneira que todos possam receber daquele bem, a menos que não o queiram, a primeira coisa é que minha vontade deve operar integralmente na alma. Então, para você viver na Terra, como uma alma, onde Deus pode estar reinando, como se ele tivesse onde ele tem um trono na terra, de onde ele age. E aí toda a humanidade vai receber os bens dos atos que você faz. Você vai ser, para você viver assim, sendo fornecedor de bens para a terra, fornecedor de bens para toda a terra. Todas as pessoas, passado, presente e futuro, vão se beneficiar da sua vida. A sua vida na Terra vai ser uma constante doação para a Terra inteira. Para a Terra inteira. A Terra inteira, toda a humanidade, passado, presente e futuro, vai receber da sua vida, de tudo que você faz. Isso é muito grande. A sua respiração vai ser bem para toda a Terra. O fato de você estar respirando, de você ter acordado todo dia quando você acorda, tudo isso é um bem para toda a humanidade. Para que isso aconteça, a vontade de Deus tem que reinar integralmente na sua vontade. E a sua vida vai estar fazendo um bem para toda a humanidade. Mas o bem só vai ser feito para quem quer, né? Que é o que ele falou aqui. A menos que não queiram. A sua vida é Deus que está vivendo na sua vida. Os seus atos são divinos. E esses atos produzem um bem para toda a humanidade. Mas aí você fala, mas então, aí a Luísa sempre falava isso, mas o senhor fala isso, mas eu não vejo as pessoas mudar, só vejo o mundo cada vez pior. Porque não querem mudar, que é o que ele está falando, que a menos que não queiram. O sol nasce todo dia, está brilhando para todo mundo. Mas se você ficar dentro de casa, com a cabeça debaixo da coberta, você vai receber os benefícios da luz solar?
Não, você vai ficar doente. Se você não sair no sol, seu corpo adoece. Mas o bem está sendo feito todo dia o sol faz o papel dele. Quem não sai de casa para ir tomar sol é que não quer receber o bem que o sol faz. Então, o livro do céu está aqui brilhando. A Luísa fez um exemplo de um bem que aconteceu, que a Luísa fez para toda a humanidade, né? Um exemplo. Ter escrito o livro do céu. Um exemplo de atos que a Luísa fazia na divina vontade e que a gente vê claramente um bem universal, um bem que é para todos. O livro do céu. Mas quem não está recebendo o bem desse livro, quem não está recebendo o bem é quem não quer, a menos que não queiram. Então ela fez um ato universal, fez uma coisa grande, de maneira que todos podem receber o bem dessa coisa que ela fez, que foi escrever esse livro. A menos que não queiram. Tem gente que não quer ler. Tem gente que sabe que o livro do céu existe, sabe, tem o livro no celular, mas não lê. Não lê. Não lê. Não se interessa. Tem gente que sabe e não se interessa. E se a Luísa tivesse recebido todas essas luzes de Jesus e não tivesse deixado escrito, ela tinha feito um bem universal? Tinha sido universal o bem? Porque assim, não é uma mágica que acontece do bem ser universal e de todos receber aquele bem. A gente pensa muito assim no espiritual, no orvalho benéfico, na graça que toda a humanidade recebe, porque tem um filho da divina vontade na terra. Então, por causa desse filho, Deus manda todo o bem, toda a graça, tudo que acontece. Porque tem pessoas na terra que estão vivendo na ordem para a qual foram criadas, estão correspondendo a criação, né? Ao plano de Deus. E aí, por causa de ele mantém a vida na terra. Tem isso também, mas a gente pode ver o bem universal como exemplo, por exemplo, do livro do céu que ela escreveu. Se ela recebesse todas as luzes que ela recebeu e não tivesse deixado escrito, a gente ia receber o bem desse conhecimento? Se ela tivesse recebido esse conhecimento e tivesse guardado para ela, nós íamos receber esse conhecimento? Aí, Michele, porque Jesus ia vir falar na nossa cabeça, mas é assim que ele quer? Ou ele fala que concentra tudo numa criatura e a gente pega e toma dessa criatura aquele bem. E o livro do céu é um exemplo perfeito, o conhecimento. Quem quer tá aqui. Tá aqui brilhando, brilhando, brilhando. E além do livro do céu, ainda Jesus suscitou pessoas para poder ler o livro do céu e explicar. Colocou a gente num grupo onde tem uma escola para a gente poder receber mais informação para ele. E ele fala mais coisas. Ele fala mais coisas, dá mais entendimento, mais luz. Então a gente vai e recebe, se a gente quiser receber. Só que aí a mesma coisa que aconteceu com a Luísa, dela receber os conhecimentos. E como a divina vontade reinava plenamente nela, mesmo com sacrifício, ela não queria. Ela escreveu por obediência, por amor a Deus. Ela escreveu tudo o que ele pediu. E deixou pra gente receber. E aí a mesma coisa a gente tá recebendo. Tem o livro do céu, tem a escola da divina vontade, tem os outros vídeos do canal, a gente tá recebendo. Se a vontade divina tem livre ação na nossa alma, livre campo de ação na nossa alma, o que naturalmente vai acontecer? A gente vai também querer que esse bem seja universal. Querer fazer isso aqui, que todos possam receber aquele bem.
isso vai ser natural na nossa alma, porque se é a vontade divina que está nela reinando, tem seu campo de ação livre, a sua vontade vai ser a mesma de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Que o conhecimento dele chegue em todas as mentes. Então você vai, isso não vai ser uma mágica, não. Se eu ler o livro do céu, vai chegar um orvalho benéfico em todas as mentes. Então eu posso ler sozinha, sem falar com ninguém, caladinha no meu canto, escondido. Que Deus vai fazer um milagre e vai chegar na mente de todo mundo, e todo mundo vai viver na divina vontade, e Jesus vai ter os filhos que Ele quer, e seremos felizes para sempre. Gente, não é assim, não é uma mágica. Sabe por que não é assim, não é uma mágica? Porque assim não tem amor. E nós não fomos criados para amar de volta o nosso Criador? E você pegar e receber essa luz e fazer esse ato de doar essa luz através de usar a sua voz, usar o seu corpo, os seus sentidos e tudo que você tem para fazer isso acontecer, para fazer que a divina vontade seja conhecida. Isso não é o amor que Deus quer? Não é amar a Deus de volta? Não é corresponder? Não é viver o propósito da criação? Não é amar de volta? Receber a vontade divina e doar a vontade divina? Isso. Aí você vê claramente a vontade divina acontecendo na prática, vendo? Não é uma mágica, gente. Tem que ser real a nossa entrega. E aí você usa tudo que você tem para poder glorificar a Deus e amar em atos reais. Isso é um ato real de amor. Só falar divina vontade, reina na minha vontade, ficar lendo o livro do céu escondido, é um amor que é estéril. Não é um amor obrante, não é um amor obrante, aquele amor que faz o que tem que fazer. Tem que ser real, não é um amor estéril. Que é o que Jesus falou comigo ontem. Eu quero filhos da divina vontade. Você quer me consolar? Me dá filhos da divina vontade. E como que os filhos da divina vontade são formados? É o conhecimento. É o conhecimento. Como que a gente recebe o conhecimento? Como que a gente entende uma coisa? Ouvindo, estudando, lendo, usando os nossos sentidos, usando os nossos olhos, usando o nosso cérebro. É assim, é natural. É assim que Deus criou. Não é uma coisa infusa que vai vir sem a gente estudar, como que a pessoa vai viver na divina vontade? Ela vai ter que estudar, vai ter que conhecer, vai ter que querer, né? Não todos recebem o bem, a menos que não o queiram. Para poder fazer grandes coisas, de maneira que todos possam receber. A primeira coisa é que minha vontade deve operar integralmente na alma. Para fazer coisas grandes, universais. Viver com a vontade divina. A vontade divina tem que reinar integralmente na alma. Integralmente na alma. Gente, uma das coisas que Deus mais quer agora. O que Ele quer agora? Qual é a vontade dele, assim? Que é o que Jesus falou comigo. Ele quer o reino da divina vontade. Ele quer os filhos da divina vontade. Então, sendo assim, se Ele quer os filhos da divina vontade, o mais lógico, o mais óbvio na nossa cabeça tem que ser livro do céu divulgado. Conhecimento da divina vontade falado, espalhado, meditado. Ah, mas eu faço vídeo e ninguém vê. Não importa. Não importa. Se ninguém vê. É o seu ato de amor concreto. É a sua entrega real, concreta. É a divina vontade realmente reinando na sua alma, operando integralmente na alma. Por quê? O que é a vontade dele? Que a vontade dele é que esse conhecimento seja, que tudo isso aqui seja conhecido.
Então, se você pega o seu telefone, se você pega o seu computador e vai fazer o vídeo, quer dizer que você também quer que a vontade dele seja conhecida. Você quer não só não só é a intenção, eu quero também, Senhor. Também quero que a sua vontade seja conhecida. Eu quero que tenha os filhos da divina vontade. Eu quero. E fica só nisso, só em palavras. Viver na divina vontade não é só palavras, é ato. Mas aí você fala isso, eu quero, mas não vai nada. Não tem um ato concreto. Você não abre a boca para falar da divina vontade para ninguém. Você não usa os meios que Jesus deixou. Muitos meios para a gente poder fazer isso. Então você só está falando da boca para fora. Você quer só uma intenção. Mas o que é o querer mesmo em ato é você pegar e fazer. Né? Então é muito importante entender isso. Deixar a divina vontade operar integralmente na alma. Olha a criação. Como minha vontade está íntegra nela, e porque ela está íntegra, a criação está em seu posto e contém a plenitude daquele bem com o qual foi criada. Como a vontade divina está íntegra na criação, ela tem a plenitude do bem, ela está em seu posto e contém a plenitude daquele bem com o qual foi criada. Por exemplo, o sol, a vontade divina está íntegra nele. E ele está lá em seu posto e contém a plenitude da luz. Qual que é o bem que o sol faz? Qual é o bem que o sol doa? Qual é o bem universal que o sol doa? Qual é a coisa grande que o sol faz todo dia? Qual é o bem que ele faz? Qual é o bem que ele faz todo dia? Doar luz. Luz e calor e vida. Então, porque a vontade divina está íntegra nele, ele tem a plenitude da luz para poder doar vida, para poder fazer o bem. Por que a luz dele não se apaga? Por que a luz do sol não acaba? Por que o calor do sol não para? Por que não diminui? Ele doa todo dia, ele queima todo dia. Ele doa a luz todo dia e não para, não acaba o estoque. O estoque não para. Por quê? Por que não acaba? O sol, ele tem, não sei explicar direito o sol, mas ele tem um gás, né? Gases, elementos químicos. E não acaba nunca. Nunca diminui. Ele tem a plenitude, o sol é um exemplo incrível, porque ele é fonte. Ele não é igual à lua recebe luz do sol. Ela só brilha porque ela está refletida pelo sol. O sol não, ele tem luz própria. Ele não está recebendo luz de nenhum outro astro, ele tem luz própria. E por que não se acaba? De onde vem essa luz que não se acaba? Quem que produz essa luz? De onde vem? Da divina vontade. Porque a divina vontade está íntegra nele, então ele tem a plenitude da luz. A plenitude do bem com o qual foi criada. E por isso se mantém sempre nova, nobre, pura, fresca. E pode participar a todos o bem que possui. Mas o belo é que enquanto se dá a todos, ela nada perde e está sempre tal como foi criada por Deus. Que coisa perdeu o sol com dar tanta luz e calor à terra? O sol está lá íntegro no seu posto e não acaba. Ele está sempre nobre, novo, puro, fresco. E pode participar a todos o bem que possui. Ele pode dar luz para todo mundo. E ele não fica sem luz, não diminui, não fica triste, abatido porque doou e ficou cansado. Não tem isso. Então a gente é a mesma coisa. A gente é a mesma coisa. Temos que imitar o sol, nunca sair do nosso posto, nunca parar de brilhar, nunca parar de doar. E quanto mais, se você doar, você não vai ficar sem.
Você não vai perder. Você não vai ficar doente, porque você vai acordar cedo todo dia. Você vai estar sempre nova, nobre, pura, fresca e pode participar de todos o bem que possui. O bem que você possui, o que é esse bem que você possui? Que você vai doar para todo mundo e nunca vai acabar. E nunca vai perder nada. E não vai morrer por causa disso. Conhecimento. O bem que você possui, que Deus está dando para todos, que está aqui nesse livro, que está na palma da nossa mão, é o conhecimento. E nunca vai acabar se você doar, você não vai ficar sem. Você vai estar sempre novo, sua mente sempre vai estar renovada, suas luzes novas, sempre a sua alma plena de luz, de conhecimento, e você doa, e não acaba. E você não vai adoecer por causa de doar tanto, de fazer tanto sacrifício, de acordar cedo, de fazer a escolinha, de fazer o vídeo que você tem que fazer, e depois já ir fazer outras coisas, já cuidar da casa, já cuidar das crianças, já ir trabalhar, e já trabalhar o dia inteiro, ou então ficar em casa o dia inteiro e trabalhar em casa. Às vezes você tem, igual a minha irmã é advogada, trabalha em casa. Ela não vai ficar doente porque eu falei pra ela, acorda cedo. Ela comentando comigo que tava meio assim, sem saber como fazer, dificuldade, né, de colocar as coisas no lugar. Acorda 5 horas e vai fazer tudo. Aí você acorda, como você não pode partilhar de manhã por causa que a casa é pequena, as crianças acordam se você começar a falar. Mas se você faz o que dá para fazer sem falar nada, por exemplo, você pode ouvir a escola, ou você pode aproveitar esse horário para trabalhar, fazer seus processos lá. Faz seus processos, depois você acorda, depois você vai fazer o café da manhã, vai cuidar das crianças, vai arrumar a casa, já pensa que você tem que deixar eles prontos para ir para a escola. E você já almoça junto com eles, porque aí você já vai ganhar tempo. Quando ele pôr o pé na escola, você já está livre para fazer seu estudo. Não vai almoçar sozinha. Não, almoça junto com eles, que você já ganha 10 minutos. 15 minutos que seja. Almoça junto com eles. O certo é a gente almoçar junto com as crianças, em família, na mesa, sentado. Você já está ali, né? É divino isso. A família é unida para comer. Então já aproveite, já almoça com eles. Quando eles for para a escola, você já está livre para poder fazer seu estudo da divina vontade. Então, você não vai morrer porque, nossa, tadinha, vai fazer um tanto de coisa, vai ficar doente desse jeito, trabalhando desse jeito. Nossa, dormindo pouco assim, acordando tão cedo, vai ficar doente. Muito sacrifício, tem que se poupar, você não pode fazer tanta coisa, Michele. Você vai ficar doente, Michele, porque você tá acordando cedo demais todo dia, e você trabalha demais, e agora você vai trabalhar mais ainda, misericórdia. E aí você tem que parar um pouquinho com esse estudo da divina vontade, porque você, em vez, vai dormir, não faz não. Você vai ficar doente. Meu pai do céu, dei sida se eu fizer isso. Se eu não falar desse livro aqui, se eu enterrar essas verdades aqui, se eu ficar lendo só para mim e não falar da divina vontade, se eu não divulgar esse livro, porque eu peguei na minha mão, tá na minha mão, gente, não tem como eu falar que não vi. E não tem como eu falar que não entendi que isso aqui é o que ia formar o reino da divina vontade nas almas. Não tem como eu negar isso, a minha inteligência compreendeu isso já, que é o conhecimento que forma a divina vontade nas almas. Então, se eu estou retendo isso para mim, não estou fazendo por falta por preguiça, ou por desordem, ou por alguma coisa, eu não estou fazendo. Deicida, tá matando a vida divina, tá sufocando a vida divina na sua alma e tá impedindo que ela nasça nas outras almas, que os outros vivam também isso.
Pode ser que, a gente fica no nosso posto, não sai. E qual que é o nosso posto? Divulgar o livro do céu. Doar esse conhecimento. E a forma de doar é divulgando na internet. Gente, tem elementos de justiça muito fortes no nosso tempo. É muito fácil comunicar. É um elemento de justiça assim que não vai ter o que eu vou falar para Deus? Ah, pai, eu não divulguei o livro do céu porque era difícil. Eu não tinha como fazer isso. Imagina eu falando isso para Deus. Eu não fiz. Eu vi o livro do céu, vi mesmo. Você não divulgou, você não falou do livro do céu para ninguém. Mas como que eu ia falar? Não tinha jeito. Não tinha jeito? Como assim não tinha jeito? Eu te dei um celular, eu te dei um computador, eu te dei. Você viveu num tempo de internet, rede mundial de computadores, mundial, que você podia alcançar o mundo inteiro. Quem quisesse podia ter acesso ao vídeo. Quem quisesse, quem eu queira. Eu não tô falando que todo mundo teve que ouvir seu vídeo, mas todos que querem ouvir seu vídeo, todos que querem ouvir o vídeo, não pode ir lá no YouTube e pegar? Pode. Uma pessoa lá da China pode ouvir o vídeo? Pode, porque tem tradutor, né? Da Rússia, da China, do mundo inteiro, né? Pode, tá tudo no YouTube, Brasil, tudo. Se a pessoa procurar lá, acha. Então como não tinha jeito, a gente tem elementos de justiça muito fortes. O celular tá na sua mão, Michelle, era só você abrir o aplicativo. Eu não te mostrei um aplicativo, leitor de PDF, eu não te dei inteligência para você. Você usou sua inteligência para fazer tanta coisa na Terra. Tanta coisa. A inteligência que eu te dei, você usou. Você trabalhou tanto, usou sua inteligência. Você trabalhava tanto e você usava tanto a sua inteligência, criou coisas incríveis, fez isso, fez aquilo. Você usava tanto as redes sociais, nossa, você usou tanto. E tipo assim, não, sabe assim, gente, não é que Deus vai ficar, não é que Deus ele tá vigiando a gente como um juiz, mas assim, nós mesmos vamos ver que dava para fazer. A gente vai ver a verdade, assim. E a gente já vê agora. A gente mesmo vai ver, nossa, realmente eu fui negligente. Realmente eu fui negligente. Você mesmo vai enxergar. Jesus, ele é a verdade. E a verdade é essa, que realmente estamos num mundo, num tempo de comunicação muito fácil e de acesso, tanto de acessar a comunicação, de acessar o conhecimento, quer dizer, a gente vive num tempo que é muito fácil acessar o conhecimento e é muito fácil divulgar o conhecimento. É muito fácil, muito fácil. Muito fácil acessar o conhecimento pelo celular. O livro do céu, tá? 36 volumes na palma da nossa mão, literalmente no celular. E divulgar. Hoje tem áudio no WhatsApp. Hoje tem vídeo no WhatsApp, que você pode fazer vídeo no WhatsApp e mandar. Explicar formas de comunicação, de divulgação de conhecimento, de conhecimento em massa. Não é só para uma pessoa, não, é em massa. De forma instantânea. Você fala e já chega. Live ao vivo. Para quem quiser ouvir na internet. Meu Deus, é muita coisa. Aí você vai ver, realmente eu podia ter feito mais. Eu negligenciei. Ah, mas eu não tenho tempo. É o que eu falei, o que ele falou, né? É se organizar. Quando a gente quer, ele não tá falando nada que é impossível fazer. Então, pra gente ficar atento, né? Esse negócio de negligenciar a palavra de Deus, negligência é muito sério. É muito sério.
Então é isso. Assim, para poder fazer coisas grandes de maneira que todos possam receber daquele bem, a menos que não o queiram, a primeira coisa é que minha vontade deve operar integralmente na alma. Olha a criação, como minha vontade está íntegra nela, e porque ela está íntegra, a criação está em seu posto e contém a plenitude daquele bem com o qual foi criada. E por isso se mantém sempre nova, nobre, pura, fresca, e pode participar a todos o bem que possui. Mas o belo é que enquanto se dá a todos, ela nada perde. Gente, a gente nada perde enquanto a gente se dá a todos. Enquanto a gente dá esses conhecimentos para todos, ela nada perde. A alma nada perde em fazer isso, não perde. Está sempre tal como foi criada por Deus. Que coisa perdeu o sol quando dá tanta luz e calor até? Ele não perde luz. Ele só está do mesmo jeito. Nada. O que o céu azul perdeu por estar espalhado na atmosfera, na terra, por produzir tantas e tal variadas plantas? Nada. E a gente não perde nada em se doar todo dia. Só ganha. A gente só vive o propósito para o qual nós fomos criados. Nós não fomos criados para sermos egoístas, para vivermos para nós mesmos. Não fomos. E a nossa existência só encontra uma satisfação, um motivo. A gente só consegue viver aqui na Terra e ter plenitude assim de paz, de felicidade, de paz, sabe assim, uma pessoa que fica tranquila quando você encontra o propósito para o qual você foi criado, quando você consegue responder a pergunta: por que eu tô aqui na Terra? Por que eu tô vivo? Por que eu tô aqui? Sabe aquela pergunta mais essencial que todos um dia fazem? Por que eu existo? O que eu tô fazendo aqui? Se você viver doando, se você viver servindo, você vai ser muito feliz e vai encontrar essa resposta. Você vai encontrar essa resposta. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus está o tempo todo doando, doando. Doando. A natureza dele é amar, é doar. E a nossa também. Então, se você faz isso, em tudo que você faz pensando em doar. Em doar. E isso é para Deus. Você consegue achar a raiz lá, a sua essência. E assim de todas as coisas criadas por mim. Oh, como a criação exalta em modo admirável aquele ditado que dizem de mim: é sempre antigo e sempre novo. Deus é sempre antigo e sempre novo. A criação também. Assim, minha vontade na criação é centro de vida, é plenitude de bem, é ordem, harmonia. Todas as coisas as tem no posto querido por ela. E a gente tem que ser a mesma coisa, a gente tem que imitar a criação. Ter a vontade divina como centro de vida da nossa alma. E aí tem a plenitude dos bens. Viver em ordem, harmonia. E no posto, e nunca sair do nosso posto. Nunca parar de fazer o propósito para o qual nós somos criados. E se o livro do céu chegou na nossa mão, o que é ficar no nosso posto? Não parar de divulgar isso. Não parar de partilhar, não parar de falar isso, ter essa mesma vontade de Deus. Ele quer, ele anseia pelos filhos da divina vontade. Gente, pensa, Deus criou tudo para isso acontecer. E esse processo vai acontecer, você faz parte disso, está na sua mão. Está na sua mão. Ele conta com você, ele quer fazer isso através de você, ele não quer fazer sozinho, porque isso não tem amor. Não tem amor da parte do ser humano, das criaturas. Esse reino vai acontecer porque Jesus pediu para o Pai e o Pai concedeu. Vai acontecer. Mas é a vontade dele em nós, fazendo junto com ele. Não é ele sozinho, porque isso não tem graça. Não é assim, não é amor isso. Ele não vai receber amor da gente se não tiver o nosso fiat, o nosso sim, a nossa participação, a nossa entrega. Então, não sair do nosso posto. Nunca sair do nosso posto.
Sacrifício, vai ter muito sacrifício. Mas não sai do nosso posto. Aconteça o que acontecer. Não falar assim, eu vou meditar só no dia que meu dia estiver bem tranquilo. No dia que eu conseguir organizar a minha vida, assim, que minha vida estiver bem tranquila, que eu estiver trabalhando, que eu não tiver mais conta para pagar, que meus filhos crescer, que eu não tiver mais que cuidar da casa. Eu tenho que organizar primeiro a minha vida para poder começar a estudar. Não. Você tem que estudar e organizar a sua vida ao mesmo tempo. E entregar as primícias, como Jesus falou no livro, no texto da Valtorta. Entregar as primícias, acordar cedo, as primícias, a sua entrega, o seu primeiro ato seja essa entrega a Deus, a fazer o estudo, estudar o livro do céu. Igual eu falei para minha irmã, tudo bem, ela falou, não consigo fazer a partilha de manhã, mas pelo menos dá uma lidinha no trecho. Leia um pouquinho, faz a oração na divina vontade, faz a oração, entrega as primícias. Primeira coisa, seu primeiro pensamento seja isso, como foi muito importante o que Jesus falou nesse vídeo da Valtorta, que foi o que ele puxou na nossa orelha realmente, que ele veio para acordar a gente da letargia mesmo, sair do túmulo. Que estava precisando mesmo ele fazer isso com a gente, acordar a gente para a vida. Assim, esqueci o que eu ia falar. Tava precisando ele falar isso para acordar a gente, acordar dessa letargia. Esqueci o que eu ia falar. Que ele falou assim, foi muito importante que ele falou, que não é uma mágica, né? Que quando a gente fala assim, quando ele fala que o Filho da Divina Vontade tem os mesmos pensamentos de Deus, que os nossos pensamentos são divinos, é porque realmente os nossos pensamentos são divinos porque você pensa em Deus. Não é uma mágica que acontece. Não é o que você está pensando, coisas do mundo, suas preocupações, que são divinas, entendeu? Não é assim, eu rezo divina vontade, reino na minha vontade. Pronto, rezei. Agora tudo que eu pensar é divino. Então eu tô pensando nas contas que eu tenho que pagar, no cachorro que tá com fome, no trabalho que eu tenho que fazer, não sei o que. Isso é divino. Porque eu rezei divina vontade, reino na minha vontade. Não, gente, divino é porque realmente você volta o seu olhar totalmente para Deus e pensa nas coisas dele. E essas coisas humanas é uma escória. Lembra daquele trecho da escória que ele falou da natureza? Claro que a gente pensa nessas coisas, tem que pensar, porque a gente está vivo na Terra, cuidando das coisas. A gente tem obrigações na Terra. Mas isso aí é uma coisa que é um pensamento que vem rapidamente. Eu tenho que fazer isso, pronto. Acabou, foi embora. Tem que ir embora o pensamento. E você foca no que Jesus está falando, em entender, em pensar nas coisas dele. É isso que é divino. Por isso que você pensa em Deus, deixa ele falar, entendeu? E tá sempre olhando para ele, pensando nas coisas dele, no céu. Essas coisas é terra. Terra fica debaixo dos nossos pés, a gente pisa. É na parte inferior, é humano isso. Eu não posso colocar isso lá no centro do meu pensamento o tempo todo, não. E quando eu estou fazendo algo que é da terra, do meu trabalho e tudo, eu tenho que ter ali a consciência de que é Deus que está fazendo. E eu não tirar os olhos dele. Não parar de pensar nele e olhar para ele. Não para as coisas. Estou fazendo as coisas e tá debaixo dos meus pés. Eu tô por cima disso. Tô olhando. Se Jesus me chamar para ir embora, tchau. Tchau, terra. Tchau, terra. Não tem nenhum apego. Tem que ser assim. Onde você poderá encontrar um exemplo mais belo, uma imagem mais perfeita de viver uma cristão na criação? Que está sempre nova, íntegra, pura, bela, sempre doando, sempre no seu posto. E nunca sai, e nunca diminui a plenitude dos bens. O céu nunca diminui sua plenitude por estar sempre estendido. A planta sempre está fazendo o que ela tem que fazer e nunca diminui os bens.
Nunca diminui os bens, o sol, o ar. Por isso, por isso que ele fala da criação, porque ela é um exemplo mais perfeito, um exemplo perfeito da vontade dele agindo livremente. Por isso eu te chamo a viver no meio das coisas criadas como irmã delas, para imitá-las, a fim de que aprendas a viver no supremo querer para poder estar também tu no lugar querido por mim, que você também não saia do seu posto. Para você olhar para o sol e pensar, tem que ser igual a ele. Eu tenho que estar no meu posto firme. Aconteça o que aconteceu, eu estou lá firme, iluminando, ardendo, iluminando, doando. E eu nunca vou diminuir nada por causa disso. Eu não vou perder por me sacrificar, por estar no meu posto. Para poder encerrar em ti a plenitude do bem que meu querer quer encerrar em ti. A fim de que quem quiser possa tomar daquele bem. Ele encerra em nós a plenitude do conhecimento. E quem quiser tomar conhecimento, receber conhecimento através de nós, tem plenitude de luz de conhecimento. Ele encerra em nós a plenitude do conhecimento da luz e a gente doa essa luz. E bem como tu está, e bem, aí isso aqui, ó, como tu estás dotada de razão, como nós somos uma alma, superá-las a todas e corresponder ao seu Criador em amor e glória por cada coisa criada. Você tem que superar o sol. Você tem que imitar ele, superar ele, porque ele não tem razão. Ele não pode corresponder ao seu Criador, ele não pode ter um relacionamento com Deus, assim, porque ele não é uma criatura com inteligência, memória e vontade. Então ele não pode corresponder a Deus, ele não pode amar de volta. Ele não pode amar de volta como você pode. E se sacrificar, entendeu? Não pode, o sol não pode, ele não tem vontade, ele não tem razão. Então você tem que superar todas. E falar em nome, e agradecer em nome deles, e amar o Criador em nome deles. Eles não podem amar de volta, e você ama de volta. E você ama em nome deles, você ama por todos. Como se todas estivessem dotadas de razão. Você toma o lugar do sol, né? Como se ele tivesse razão e fala em nome dele como se fosse assim. Assim que serás a provedora de toda a criação. Porque eles recebem de Deus a vontade de Deus, faz tudo o que Deus quer, mas não podem corresponder, porque eles não têm razão, não têm inteligência, não têm vontade. Eles não podem amar de volta. E a gente pode. A gente pode entender tudo, todo o propósito da criação e livremente também ficar no nosso posto, querido por Deus, né? E imitando a criação, amando a Deus de volta. A gente pode, eles não podem. Assim que serás a provedora de toda a criação, e ela te servirá de espelho onde te olhar para poder copiar o viver em meu querer. A gente olha para a criação e copia os comportamentos do sol, de toda a criação, a fim de que não te separes de teu posto. Igual eles, o sol não separa do posto, não sai do posto, e você também olha para ele e fala, é assim que Deus criou, foi Deus que criou o sol, a vontade divina está integrando o sol. Então eu tenho que pensar, então eu também tenho que ficar com a vontade íntegra na minha alma e nunca sair do meu posto. Te servirá de guia e te fará de mestra, dando-te as lições mais altas e perfeitas sobre o viver em meu querer, na criação. É isso. E os animais também nos dão exemplos, lições altas e perfeitas sobre o viver em meu querer. Os animais. Se a gente reparar, a gente ficar reparando, se Deus mostrar pra gente, a gente ficar atento no que a criação faz para entender, para ter essas lições altas e perfeitas de viver na divina vontade. A gente olha muito para Jesus, né? Para Luísa, para Nossa Senhora,
para poder ter essas lições altas e perfeitas, mas também a criação nos dá essas lições altas e perfeitas sobre viver na divina vontade. Então amanhã a gente fala Amanhã ele vai falar da mãe dele. A Nossa Senhora, da parte da Nossa Senhora. Amanhã eu continuo. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.